É bom demais a gente estar no lugar que nós podemos dizer, sem medo de errar, nós estamos no melhor lugar do mundo, onde nós podíamos estar nesse dia, nessa hora. É aqui, junto dos irmãos, diante de Deus, e nos deliciando com o que está sendo falado, com o que está sendo mostrado na palavra de Deus, não é mesmo? Graças a Deus por isso, e graças a Deus porque nós podemos confiar nesse Deus poderoso, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e por causa disso nós estamos aqui, e vamos estar falando dos planos de Deus, não é mesmo? É o propósito do nosso encontro, né, para falar dos planos de Deus. E foi me dado para falar sobre a submissão aos olhos do Pai. Submissão aos olhos de Deus. É interessante a gente poder falar sobre isso, porque submissão aos olhos de Deus, o melhor exemplo que nós temos, não existe outro, é o Senhor Jesus. Nele está tudo que nós precisamos para aprendermos submissão a Deus. Nele está tudo que nós podemos ver e entender sobre a realização dos planos de Deus. E a melhor explicação que o Senhor Jesus dá sobre esse assunto, a melhor explicação que o Senhor Jesus dá sobre submissão, eu vejo nesta passagem, João capítulo 5, versículo 30, onde está escrito: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo. Esse é o exemplo que nós podemos aprender com o Senhor Jesus. Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Agora, irmãos, veja bem, aqui está bem clara a obediência e a submissão dele. Da mesma maneira que Jesus foi enviado pelo Pai, cada um de nós também é enviado. Cada um de nós, de uma maneira ou de outra, é enviada nós somos enviados para fazermos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Agora, a quem nós procuramos agradar? É exemplo disso que Jesus falou. A quem nós procuramos agradar? A nós mesmos ou a Jesus que nos envia? Ele não enviou, ele envia. É preciso que em tudo, nas nossas realizações, tenhamos a mesma submissão, a mesma vontade do Pai, como fez o Senhor Jesus. Jesus é o nosso exemplo. E nessa passagem que nós acabamos de ver, não há dúvidas de que submissão e obediência são resultados do amor. João capítulo 14, versículo 15. Olha lá o que Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso é o que Jesus colocou. A vinda dele foi planejada desde antes da fundação do mundo, para que com o seu grande amor com que ele nos amou, sempre submisso ao Pai, nós possamos aprender com ele, que derramou o seu precioso sangue, sem mancha e sem defeito, a favor daqueles que, como ele, se submetem à vontade do Pai.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 21. Agora, irmãos, fácil não é. Fácil não é. Como também não foi fácil para o Senhor Jesus. Basta nós sentirmos as palavras em João 12, 27, Jesus colocou a angústia, a perturbação que estava na alma dele, lá em João, olha lá, João 17, 27, o que Jesus fala: agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora que eu vim. Então, a agitação interior que ele passava, naqueles momentos terríveis, sabendo tudo que ia acontecer com ele agitou-se até as profundezas do seu ser, por ter que levar sobre si os pecados de todos nós. Tudo isso está incluído nesse sofrimento, nesse sentimento que ele está colocando aqui, que nós vimos lá em Lucas, em João 12, 27, não é? Agora, tudo isso já estava pré-anunciado pelo profeta Isaías, não é mesmo? Lá o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, ele descreve lá aquela situação que Jesus está sentindo lá, homem de dores, né? Ele sabe o que é padecer, homem que sabe o que é sofrer. Tudo isso estava na mente de Jesus ali naquela hora, e tudo isso estava naquela angústia. Mas a submissão, mas a obediência ao Pai, estão estampada no registro que ele faz. Mas é precisamente para isso que eu vim. Então, quando nós somos enviados, nós devemos nos submeter àquele que nos envia, o Senhor Jesus. Submissão é isso. Submissão aos olhos do Pai é cumprir o mandamento que Ele mandou fazer. Não é aquilo que eu quero fazer. Porque se eu quisesse fazer o que eu quero neste momento, eu não estaria aqui. Como também eu acredito que todos nós que aqui estamos, não é? Então, é respeitar a determinação de Jesus Cristo para cada um de nós e confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está pedindo a cada um de nós. Então, submissão é entender que todas as coisas, tudo que existe, é de Deus. Tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos sentir, é do Pai. O salmista viu isso, sentiu isso e cantou. No Salmo 24, versículos 1 e 2, o salmista diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Cantou isso para o Senhor. E um outro salmista, o Etan também percebeu isso no Salmo 89, e ele canta para Deus: os céus são teus, e tua também é a terra, fundaste o mundo e tudo que nele existe, tu criaste o norte e criaste o sul, o Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. Submissão aos olhos do Pai é ouvirmos o Filho dele. Hoje nós vamos nos submeter a Deus quando nós damos ouvido ao que o Filho dele está falando. Isso está colocado para a igreja
no capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 e 2, não é? Lá está escrito, o Espírito Santo inspirou para que fosse escrito lá: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Na transfiguração de Jesus, eu gosto de ler esse texto. Parece, toda vez que eu vou ler, parece que é a primeira vez que eu vou ler esse texto. Mateus capítulo 17, versículo 5. Uma nuvem resplandecente os envolveu, e daquela nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no, esse é o meu Filho. Isso é mandamento, irmãos. Ouvir o Filho de Deus é um mandamento para a igreja de Deus. O que a Bíblia está contendo aqui, o que a Bíblia fala, é para o povo de Deus. Às vezes a gente pega um texto da Bíblia e quer pregar para qualquer um lá do mundo, sem que ele saiba e não tenha conhecimento de nada. Não é assim. Nós temos que ouvir o que o Filho de Deus está falando, e então a gente ir e pregar o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo falou para os Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o gentio. Então, irmãos, submissão e obediência por toda a Bíblia, em todos os cantos da Bíblia, não se separam. Submissão e obediência, ambas têm o mesmo umbigo, não se separam. Tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós já vimos até aqui, é para que nós possamos entender que Deus quer para si um povo igual a Ele. Deus quer, tudo que Deus escreveu, tudo que Deus colocou na palavra dEle, é porque Ele quer para Ele um povo igual a Ele. A gente pode ver que o apóstolo Pedro trouxe lá do Velho Testamento e colocou no capítulo 1, versículo 16 da carta dele. Ele diz: sede santos porque eu sou santo, está escrito. Então é para a igreja fazer aquilo que foi colocado para Israel fazer, a igreja também tem que fazer. Sede santos porque eu sou santo. Agora, irmãos, mas a santificação, ela requer determinação, obediência ao que a Bíblia diz. É preciso que nós sejamos obedientes ao que a Bíblia diz, e a gente pode ver até lá em Tito capítulo 2, uma observação interessante sobre isso que nós estamos falando, que Deus quer para si um povo igual a Ele. Tito, capítulo 2, versículos 11 até o 14, olha aí. Tito 2, de 11 até o 14, a minha versão aqui é a NVI, e diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Olha bem, renunciar
a impiedade e as paixões mundanas, e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Diz o versículo 14: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si o quê? Essa é a frase importante, irmãos, para nós nunca esquecermos. Fazer para Ele um povo particularmente seu, um povo dedicado à prática de boas obras, um povo zeloso de boas obras, um povo que preocupa em fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. Nós não precisamos ir para a cruz derramar o nosso sangue, porque o nosso Cordeiro já fez isto. Agora nós temos que ouvir o que o Filho está dizendo, e o Filho está dizendo o Evangelho. É simples, é o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, irmãos, olha, isto é um povo que ouve a palavra de Deus e se preocupa em cumpri-la. Em João capítulo 6, versículo 24, fala lá que havia uma multidão. Sempre onde Jesus estava tinha uma multidão, né? Como hoje. Fala de Jesus num canto, aí uma multidão chega, mas mudança de vida ninguém quer. Transformação de vida ninguém busca. Mas está cheio de gente aí, entupido de gente, mas sem transformação de vida. Então, nesse caso aqui, João capítulo 6, versículo 24, havia uma multidão. E no versículo 28, alguém perguntou a Jesus: o que é preciso fazer para realizarmos a obra de Deus? Olha só que pergunta. O que nós precisamos fazer para realizarmos a obra de Deus? E no versículo 29, Jesus responde: a obra de Deus é esta, é crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que foi enviado por Deus, que é o Filho dele. Então tudo que nós falamos até aqui, irmãos, tudo que nós falamos é para entendermos que submissão do cristão como povo de Deus acontece nas diversas situações que se apresentam diante de nós, onde quer que nós estejamos. Nós devemos lembrar que nós somos cristãos, nós estamos aqui no lugar, pode ser o lugar mais perigoso, o lugar mais tenebroso, o lugar mais imundo, mas nós precisamos lembrar que nós estamos ali como obedientes à palavra do Filho de Deus, e como tal, procedermos assim. É o que nós precisamos fazer. Então, foi-me pedido para falar sobre, agora você vê, para falar sobre a submissão da esposa. Até aqui, eu falei sobre a submissão de Deus, aliás, de Jesus Cristo, e o que nós precisamos fazer. Mas o pedido que me foi feito é para falar da submissão da esposa. Submissão da esposa ao marido, e se ela pode ou não trabalhar fora de casa. Agora vê, eu gosto de falar da Bíblia, eu gosto de falar o que a Bíblia diz, falar aquilo que nós já conhecemos, e que poucos são os que praticam o que já conhecem dela. Eu gosto de falar da submissão do marido primeiro. Vai falar da submissão da mulher, mas eu primeiro busco a submissão do marido.
Porque o marido, não está escrito na Bíblia que o marido é o cabeça? Pois é. Ele precisa ser submisso. É o marido. Ele precisa ser submisso à semelhança de Cristo, que foi submisso até a morte e morte de cruz. Não é? Foi submisso ao Pai. Olha, eu esqueço do... Vamos ver. Está vendo? Ó, tudo isso nós já passamos, né? Vocês lembram? Isso aqui tinha que ficar com você, viu, Nilton? Aí, olha aí a submissão de Jesus. Ele foi submisso ao Pai ao ponto de desconsiderar-se. Não levou em conta o ser igual a Deus. Olha o que mais, ele desapegou-se. Ele não ficou grudado a isso, não, porque eu sou filho de Deus. Ele não fez isso, não é? Ele esvaziou-se. E nesse esvaziamento dele, ele tornou-se servo. Ele nos serviu com o sangue dele para nos purificar. Isso é obediência. Isso é submissão ao plano que o Pai fez. Tornou-se servo, tornou-se homem. Porque se foi o homem que errou, então nós precisamos de um homem que obedeça. Não é? Então ele tornou-se homem, humilhou-se, porque sair da condição de Deus no ambiente celestial para vir aqui na terra, no nosso ambiente, ser como um de nós, é preciso ser humilde, é preciso, e assim ele foi e obedeceu até a morte na cruz. Então, irmãos, o homem que recebe a vocação de marido, ele tem que ser assim. A submissão do marido está comparado na Bíblia como a submissão de Cristo, ao que o Pai colocou para ele. Marido submisso a Cristo é assim, é desapegado do companheirismo de solteiro. Quantos que casam, mas querem viver a mesma coisa que viviam quando eram solteiros? Quantos que casam e que querem viver naquela mesma vida de, não, na minha vida eu faço o que eu quero? Não. Depois que casou, não é assim. O cabeça, se está na igreja e quer cumprir, quer obedecer ao que Deus está falando, ele tem que ser o cabeça correto, não é? Não é o cabeça que cada um acha que é, não. É o cabeça como Deus foi, como Deus é. O cabeça da igreja, o marido tem que ser o cabeça da sua casa. Para maridos submissos a Cristo, a submissão da esposa acontece naturalmente. Porque é assim com a igreja é submissa a Cristo, porque ele se submeteu ao Pai. Então se o marido faz isso em casa, a esposa também vai fazer a ele. A submissão da esposa acontece de uma maneira tranquila, quando o marido é o cabeça como Deus determinou para ele ser, como Cristo é o cabeça da igreja. Muitos maridos não sabem o que é submissão, não sabem, acha que é mandar. Quem manda aqui sou eu, né? Igual já foi falado aqui hoje, mas não é não. O irmão respondeu correto, não é não. Maridos não se submetem à palavra de Deus, não obedecem à voz do filho e exigem submissão da esposa. Como que pode fazer isso? Se ele não faz o que Deus determinou a ele para fazer, como que ele pode exigir que a esposa faça? Se ele não tem o exemplo
se Ele não dá o exemplo? Jesus é o nosso exemplo, em tudo, não é? Maridos insubmissos, desobedientes e sem bons exemplos, exigem das esposas os que eles não mostram e o que eles não fazem. Onde está o ser igual a Cristo? Onde está? É bom que os maridos entendam que submissão não é escravidão. Muitos subjugam as esposas, não é? Mas não é escravidão a servidão, a submissão. Submissão é como a igreja, a noiva, faz com Cristo o seu noivo. Obedece porque reconhece o exemplo e vê o exemplo dele. A igreja vê como que ele se entregou por ela. E mais, irmãos, o marido, ele não pode renegar os valores, os talentos que Deus deu à sua esposa, porque Deus deu dons, Deus deu talentos a todos nós, homens e mulheres. Muitos maridos querem acabar com isso das suas esposas. Elas têm dons, não é? Elas têm talentos dados por Deus. Submissão, a definição de submissão é essa, irmãos. Submissão é uma adesão espontânea da vontade de alguém à vontade de outrem. É a submissão da minha vontade à vontade de uma outra pessoa. Isso é submissão, mas é espontâneo. É quando eu vejo que eu preciso ser assim, eu devo ser assim, e mais importante, eu quero me submeter. Nós estamos aqui porque nós queremos nos submeter a Deus. Nós queremos, nós um dia dizemos sim para o Evangelho de Jesus Cristo, e por isso nós estamos aqui. Agora o marido precisa entender isso e desenvolver a sua função de marido, porque é um chamado, porque tem muita gente que não é marido, gosta de ficar solteiro, não é? Parece que não recebeu o chamado de ser marido, desenvolver a função de marido, desenvolver o papel, né? O exemplo é o Senhor Jesus, irmão. Submissão, veja bem o exemplo de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, deixa eu ver se está aqui. Não. Tá não. Lucas 2, versículo 51, veja bem o exemplo de Jesus. Ele tinha 12 anos e ele tinha ficado para trás lá no templo quando a família dele voltou para Nazaré, voltou de Jerusalém para Nazaré. Esqueceram ele, acharam que ele estava no meio dos outros companheiros de viagem e foram achar ele de volta 3 dias depois no templo, fazendo perguntas e respondendo muito bem aos judeus, aos fariseus. Então, nisso aí a gente vê que aos 12 anos, Jesus já sabia o que ele era, Jesus já sabia por que ele veio aqui, mas Lucas, essa passagem de Lucas conta para nós o quê? Que ele desceu com eles para Nazaré e era submisso. Ele sabia o que ele era, sabia a função dele, já discutia com os líderes religiosos, respondia e fazia com que eles ficassem maravilhados, mas no entanto, ele desceu com seus pais terrenos para Nazaré e era-lhe submisso. Então, a gente vê que em tudo nós podemos aprender com Jesus o que é submissão. Jesus já sabia o que ele era. Há passagens que falam muito da submissão da mulher, né? Efésios 5, 22, já foi falado aqui hoje. São passagens que falam que a mulher tem que ser submissa
ao marido, Colossenses 3,18, 1 Pedro 3,1, essas passagens todas falam. E vir aqui e ficar falando passagem como nós estamos fazendo, não adianta nada se nós não colocarmos no nosso coração que nós queremos fazer, nós queremos praticar, nós queremos fazer a vontade de Deus. Pode vir aqui quem for e repetir palavras do jeito que for, mas se ninguém quiser colocar no coração o desejo de cumprir, de nada adianta. De nada adianta. Então, há mandamentos para o marido ser como Cristo. Em Efésios 5:25 fala que maridos, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora tem um objetivo, no versículo 26 fala o objetivo. Por que Jesus entregou-se para a igreja? Por que o marido tem que fazer a mesma coisa com a sua esposa? Versículo 26 tem a resposta: para santificá-la. O marido, como cabeça correta, santifica a sua esposa. O marido que não é a cabeça correta, ele nem ora dentro de casa. Ele fala para a esposa: ora aí com os meninos. Está errado. Ele é o cabeça, ele é que tem que fazer, ele é que tem que santificar a sua esposa, a sua casa, seus filhos. Seus filhos são responsabilidade, seus não, nossos, né? Nossos filhos são responsabilidade nossas. Deus vai cobrar de nós o que nós fizemos com cada um de nossos filhos. Vai cobrar. O mandamento é como está no versículo 28 de Efésios 5. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo, ama a si mesmo. Ao marido que age como Cristo, a esposa adere espontaneamente a ele, porque ele já aderiu espontaneamente a Cristo. Entendam os maridos. Errei. Eu e a tecnologia. Entendam os maridos que essa adesão a Cristo não é vir assistir um culto por mês aqui, não. Porque tem muito marido que acha que está aderido a Cristo e aparece aqui uma vez por mês para assistir um culto. Assistir, não é participar, não. Tem diferença entre assistir e participar. Tem maridos que vêm aqui semana sim, semana não, e diz que é o cabeça da sua casa. É mentira, não é não. Tem maridos que vêm aqui de vez em quando, e quando volta para casa, critica a pregação, critica os irmãos, fala mal dos irmãos, só vê o que aconteceu de errado aqui. Nós somos humanos, né? Somos um grupo de humanos, é claro que vai ter coisa errada. Mas aí volta para casa só falando isso. E no carro vai falando mal dos irmãos, vai falando mal da pregação, vai falando mal disso, daquilo. E não lembra que os filhos estão ouvindo. Quem faz isso está tirando seus filhos da igreja. Está mandando seus filhos para o inferno. Não podemos fazer isso. Não é? Esse marido não cresce, esse marido não se santifica, esse marido não é o exemplo que os filhos precisam, e muito menos é o cabeça que a esposa quer e precisa. Toda esposa cristã, ela espera que o seu marido seja o sacerdote da sua família. Toda esposa espera isso do seu marido. Ele deve ser o sacerdote da minha casa, é o que está na mente dela, no coração dela.
A igreja adere espontaneamente a Cristo porque reconhece o amor que Ele tem por ela e entende a salvação que Ele dá, e por isso nós somos batizados. É o nosso casamento com Cristo, é quando nós nos batizamos. Nós assumimos uma responsabilidade com Cristo. É a nossa adesão espontânea a Cristo, acontece no batismo. Quando nós falamos para Ele que Ele é o nosso Senhor. Vocês lembram disso? Pois é. Ali nós selamos a nossa união. Nós colocamos nossa aliança. Vejam a alegria da submissão. É coisa linda. João capítulo 14, vamos ler. João capítulo 14, versículos 21 e o 23. João 14, 21 e 23. Lá está escrito assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, 23 fala o seguinte: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, diz Jesus. Meu Pai o amará. Agora veja bem como que ele termina isso aí. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus, o Filho e o Deus Pai virá fazer morada no coração, na vida, nós podemos entender, na vida daquele que é obediente, daquele que obedece aos mandamentos que o Filho tem colocado. E sobre isso de revelar, que ele fala no final do versículo 21, e me revelarei a ele. O salmista, eu não posso deixar de falar de salmo, eu dou aula de salmo, então tem que falar do salmo. O salmista, Salmo 25, versículo 14, não é? Lá está escrito que Deus se revela àqueles que o temem. Os segredos de Deus, olha bem, 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E agora a segunda parte do versículo, irmãos, olha que coisa linda. E os leva a conhecer a sua aliança. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Quantos que a gente ouve aí, mas eu não sei falar muito bem, é porque os segredos do Senhor não estão com ele. Isso está confessando que ele não teme ao Senhor. Porque quem confia, quem teme ao Senhor, os segredos dele são revelados a ele. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Agora, a outra parte que pediu para falar. A esposa pode trabalhar fora de casa? É dura, né? Eu vejo na Bíblia vários exemplos de esposas ativas fora do ambiente do lar, atividades extra-casa, e não há registro na Bíblia de reclamação dos maridos. Agora, será que o Espírito Santo esqueceu de inspirar alguém para escrever reclamação de algum marido? Eu creio que não. Eu tenho certeza que não. Não é? O que Deus tem falado para nós é suficiente para que nós possamos ver a igualdade diante de Deus. Desde o começo, desde Gênesis 1, 27, né? Que lá é o começo, onde fala que Deus
Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Iguais. Há igualdade diante de Deus. Se nós olharmos cuidadosamente no que a Bíblia está falando, nós vamos encontrar mulheres que exerceram influência, não apenas na sua família, mas na comunidade e até na nação. A mais comum que a gente vê todo mundo falando aí é Esther, não é? É a mulher que mais exerceu influência numa nação. Ela exerceu influência no poderoso rei da Babilônia, e ela foi usada por Deus para favorecer o seu povo. Depois vocês podem ler em Esther capítulo 8, o versículo 7 até o 12, tem um resumo bem sucinto, né, do que aconteceu. E essa mulher agora, que eu posso falar que eu gosto dessa mulher, o marido dela não está aqui, eu posso falar que eu gosto dela, é a Débora. Eu gosto dela. Por quê? Veja bem, é um belo exemplo de mulher ativa fora de casa, não é? Ela acumula 3 funções. Olha bem, no Juízes capítulo 4, versículo 4, nós vemos que Débora acumula 3 funções na vida dela. A primeira dela é que a esposa, ela profetiza, não é? Lá fala que Débora era profetisa. O segundo fato, a segunda função dela era esposa do Lapidote, esposa do Lapidote e juíza de Israel. Está vendo? 3 funções para essa mulher. E eu vejo, lendo todo o assunto dela, tudo que ela faz ali, eu fico maravilhado. Vamos ver lá, Juízes capítulo 4, versículo 6. Ó, tem olho no dedo. Juízes capítulo 4, versículo 6 até o 8. Olha só que coisa. Juízes 4, a partir do versículo 6 até o 8, diz assim: Débora mandou chamar o Baraque, mas esse Baraque não é o Obama, filho do Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse, olha bem, ela está passando para ele aqui o quê? Uma profecia que Deus deu a ela para falar para esse cara, para o Baraque. O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordenou que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará às suas mãos. Agora, o versículo 8, qual que é a resposta desse general? Qual é a resposta do general do exército de Israel? Baraque disse para ela, se você for comigo, eu irei. Se você não for, eu não vou. Eu fico maravilhado com essas situações que a Bíblia coloca para nós, para a gente ver quanta gente usada por Deus para fazer o trabalho que Ele espera que seja feito, não é? O general falou com a profetisa Débora, eu só vou se você for, se você não vai, eu também não vou. Está vendo? Então, agora, a Débora, o que eu acho interessante nela também, no versículo 5, onde que era o escritório dela? Você já viu aí? Juízes 4, 5. Ela se sentava debaixo da palmeira. Era debaixo de uma palmeira que ela atendia o pessoal. Está vendo? Eu acho joia. E nessa guerra que foi colocada aqui, tem uma outra mulher, uma segunda mulher desponta aqui, é a Jael. Eu gosto da Jael também. Por quê? Pela atitude dela frente ao inimigo. Juízes 4, 17 a 21. Na mesma folha aí, só que a partir do versículo 17. Sísera
porém fugiu a pé para a tenda de Jael, que era mulher do Heber. Cinquinho? Tá bom. A tenda de Jael, que era uma mulher do Heber, pois havia paz entre Jabim e o rei de Azor e o clã do queneu Heber. Agora o 18. A Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: venha, entra na minha tenda, vem meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Aí ele disse: eu estou com sede, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Versículo 20. Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Vê se ela ia mentir. 21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Quer dizer, uma mulher vibrante, forte, atenta, não é? Agora, vemos duas mulheres exercendo grande serviço à nação, e não há registro de reclamação de seus maridos. Essas duas mulheres prestaram grande serviço a Israel. Seus maridos não reclamam. No cântico de vitória da Débora, ela não esquece da Jael, Juízes 5, 24 e 27, ela louva o fato que a Jael fez aqui, né? Uma outra passagem aqui, porque agora só tem 4 minutos, 2 Samuel 20, de 1 a 22, está falando sobre uma mulher sábia, mas essa mulher é anônima, lá não fala o nome dela não, só fala que era uma mulher sábia, e essa mulher, ela livrou a cidade dela, contra as tropas do Davi. Eles queriam a cabeça de alguém que tinha entrado na cidade. Ela falou: não, pode ficar aí que eu jogo a cabeça dele aí. E jogou. Como que ela fez lá, não está registrado, mas ela jogou a cabeça do cara lá. Aí o general do Davi pegou a cabeça dele e foi embora. Você está vendo? Tantas mulheres que trabalharam expressivamente, com atitudes decisivas para o bem-estar da nação, como a Ana, a mulher, a mãe do Samuel, não é? O Samuel foi profeta, foi o último dos juízes lá em Israel, estabeleceu a monarquia de Israel. Então, esta tem a atenção do seu marido. O marido da Ana tem um determinado momento lá que fala para ela assim: seja feita conforme você achar melhor. Era uma mulher de expressão naquela família, confiança nela, no seu caráter junto a Deus. Mas para os padrões da época, nós vamos ver que o Eucana, o marido da Ana, ele era um marido cabeça, correto, porque a lei estabelecia o quê? Que uma vez por ano, todo homem tinha que ir lá na tenda da congregação para louvar, para fazer as suas ofertas a Deus. E o Eucana, se você olhar no versículo 3, lá está registrado que ano a ano ele subia para adorar, ele e a sua casa. Ele era um cabeça correto, ele fazia aquilo que Deus esperava. Por isso a Ana foi atendida, não é? A Joquebede desafiou o poderoso Faraó, e Deus abençoou ela de tal forma que ela pôde criar o filho dela, o Moisés, com o dinheiro do governo. O governo do Egito financiou a Joquebede para criar o Moisés, o próprio filho dela. Ele foi criado com dinheiro público, mas Deus abençoou, e assim foi. Tem Abigail teve grande influência diante de uma insensatez do marido dela, diante do Davi.
O Davi já tinha disposto no coração dele que ia arrasar a família. Mas Abigail, ela correu lá e intercedeu. Então, irmãos, tem a Uda, esposa do Salum, que era responsável do guarda-roupa do rei, né? Ela era profetisa, falou forte naqueles dias, quando a Bíblia de Israel tinha sido perdida. O rei Josias achou a Bíblia, né? Mandou alguém fazer uma limpeza lá no fundo do templo lá. Achamos o livro da lei, está aqui. Agora você vê que ele nem fazia parte das atividades. Então nessa época, o rei Josias manda, vamos ouvir o que Deus tem a falar. Quem é que vai falar por Deus lá? É a Uda, uma profetisa. E fala, né? Aí todo mundo tem que calar, porque é Deus que está falando. A Ruth nem era israelita, e ela consta na genealogia de Jesus. Mulheres expressivas são encontradas no Novo Testamento, mulheres que vieram da Galileia para servir Jesus com seus bens, né? O que nós podemos entender é que Deus deu às mulheres o dom de serem perceptivas. A mulher vê lá na frente, o homem precisa entender isso, a mulher vê lá na frente. Deus deu essa capacidade a ela, capacidade de exercer impacto na sociedade, nos lares e na igreja. Muitas usam a capacidade que Deus lhe deu para fazer coisas erradas, mas muitas usam a capacidade que Deus deu para servi-lo. E essas mulheres que desceram da Galileia, quando Jesus morreu, elas estavam lá. Quando Jesus ressuscitou, elas estavam lá, né? Então, no versículo, em Lucas 23, 55 e 56, elas estavam trabalhando para o embalsamamento do corpo de Jesus, né? Foram as primeiras a ver Jesus ressurreto, foram as mulheres. Agora, você está vendo, uma última pergunta aqui. Onde que os homens estavam? Em casa. As mulheres estavam lá, os homens, né? Estavam em casa. Mas tudo isso já tinha sido profetizado o quê? Eles fugiram. Mateus 26, 55 fala que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiu. Uma outra mulher sensacional que eu acho também é aquela de João 4, aquela samaritana, não pelos 6 homens que ela tinha na vida dela, não por isso, mas por 2 coisas que fizeram Jesus passar naquele meio da Samaria. 2 coisas. A primeira está no versículo 25, que ela sabia e esperava pelo Cristo. Aí no versículo 26, Jesus vai lá e fala para ela: sou eu que estou falando com você. Ele se revela a ela ali. E o segundo caso que eu quero falar aqui é o que aconteceu naquela cidade, não é? Depois que a mulher chamou os homens, Jesus ficou com eles 2 dias. E eu não acredito que ele ficou lá dormindo, não. A maioria daquelas pessoas se converteram. A Lídia era uma mulher de Tiatira que estava em Filipos vendendo tecido de púrpura, Atos 16, era uma mulher empreendedora, ela e sua casa foram batizados naquele dia, e eu creio que inclui o marido dela. A Bíblia não fala não, mas fala ela e a sua casa foram batizadas, eu creio que ele também está no meio, não é? Agora, irmãos, para fechar aqui, está todo mundo mostrando lá assim, como também não fala de nenhuma reclamação do marido dela. O marido dela não reclama do trabalho dela. E para fechar, por que está registrado essas atividades da mulher? Qual o interesse da igreja em saber o que essas mulheres fizeram?
Por que nós temos que saber isso? É simples. É simples. É para nós tomarmos conhecimento de que as mulheres podem desenvolver atividades de acordo com os dons que Deus lhe deu e beneficiarem suas famílias. Eu nem falei do dinamismo daquela mulher de Provérbios 31, eu nem falei dela. Não é? Aquela mulher expressiva, honra e dignidade, uma mulher casada, dinâmica, empreendedora, ativa. E fala que, no 23, fala que o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se assenta com as autoridades. E eu quero fechar aqui, irmãos. O meu fechamento é esse aí. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Isso lembra-me, e eu quero passar para vocês e agradecer o quanto vocês têm orado pela minha esposa. Obrigado. Para quem não sabe, ela está no 2º câncer. E as orações de vocês têm sustentado, têm curado ela. Tem nos levado a especialistas que são enviados de Deus para nos ajudar. A mulher sábia edifica sua casa, e essa esposa que Deus me deu, me ajudou e ajuda na edificação da nossa casa. Que Deus seja louvado.